Olá pessoal, professor Josué aqui mais uma vez. Eu vou agora continuar com a parte de OpenCV aqui em Python. E eu tinha feito um vídeo mostrando as funções de add e de subtract. E aí eu vou fazer agora o código da resposta de uma função que eu pedi para colocar o while e atualizando a imagem, né? Eu tô aqui com o código aqui, esse blend weight. Eu vou editar ele e vou dar a resposta do exercício que eu pedi aqui. Então o que que temos aqui, né? Nós temos o import do CV2 da biblioteca OpenCV. Então, importando a biblioteca OpenCV para Python, né? Lendo uma imagem da Lena, lendo a imagem que eu chamei de mask, que é do xadrez. Essas imagens aqui, ó, da Lena e do xadrez. Lembrando que elas têm o mesmo tamanho, né? Ó, tamanho 256 por 256 PNG, ponto PNG. E aqui é a mesma coisa. Então, tem que ter o mesmo tamanho, né? E ser PNG. Aí eu estou adicionando peso para a primeira imagem, para a segunda, de 0,85 e 0,15. Então eu vou rodar aqui, a gente vai ver, ó, que tem essa mescla das duas imagens, né? Com um peso maior para a imagem da Lena. Só inverter, vou inverter aqui, ó. Eu nem vou inverter perfeitamente, eu vou colocar 25 aqui e 75 aqui. Se eu fizer isso, eu dei mais peso para a imagem do xadrez, ó, a diferença. Beleza, mas o que eu vou fazer agora? Eu quero que a imagem vá migrando de uma para outra dentro de um loop. Então eu vou fazer assim, ó, vai começar aqui com 0 e aqui vai começar com 1.0. Aí aqui eu vou criar duas variáveis de controle, um i igual a 0.0 e o j igual a 1.0. Esses são os meus números de partida. Aqui já deixei essa variável aí recebendo a imagem com esses pesos. Agora eu vou colocar um while. E aqui no while eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar que enquanto o i for menor que 1.0, eu quero que repita, né? Eu quero que faça isso aí. Então, o que que eu quero que faça? Eu vou pegar esse result e sobrescrever. Só que agora, de vez de colocar 0 aqui, eu vou colocar o i. E de vez de colocar 1, eu vou colocar o j. Quero que isso mude dinamicamente. E aí, aqui dentro do while, eu vou falar que o i recebe o i mais, né, 0.10, 0.1, né? E o j, a mesma coisa, só que no decremento. Eu quero que ele seja removido, né, 0.1 dele. Então, beleza. Para quê? Para eu poder ir aumentando o valor aqui no i e diminuindo no j ao mesmo tempo e transferindo o peso dessa imagem para outra. Então aqui, o que que eu vou fazer agora? Eu fazendo isso daqui, eu vou passar essas funções de imagem também para serem mostradas aqui dentro do loop. E aí, acredito que aqui já está bem tranquilo, né? Eu vou ter a inversão aqui, então depois eu vou ter no final aqui, né? Eu vou ficar com isso aqui, ó, no final. O i valendo 1 e o j valendo 0.0.
É isso que eu vou chegar aqui no final. Eu vou rodar, testar aqui. Ó, primeira imagem que eu tenho aqui é a do xadrez. Vou fechar. Em seguida já tem a Lena aparecendo. Vou fechar também. Ó, já tem a Lena aparecendo mais. Fechei. Tem aqui a outra também. Ó, a Lena tá aparecendo mais, tá sumindo o xadrez. Ó, a cada imagem a Lena vai ficando mais forte e o xadrez mais fraco. Ó, até que terminou aqui. Então, era isso aqui que eu queria. O que que dá para melhorar aqui? Dá pra gente usar essa biblioteca aqui, import time, né? E pedir aqui para dar um sleepzinho fazendo um temporizador. Agora, e aí pode ser 1 segundo, né? Se eu não me engano, 1 segundo é o mínimo aqui. Sleep is not defined. Na verdade, é o contrário. Time.sleep. Isso, agora vai. Aí eu fecho, ele ainda não criou a janela, porque tem um temporizador, eu fecho, e depois ele cria, vai dando o temporizador, né? Vai ficando melhor para ver. Só que o ideal é a gente descobrir aqui uma forma, né? Estudar uma forma de fazer isso, de vez de ficar fechando a janela, atualizar na mesma janela. Então, eu já fiz isso daí, né? De atualizar na mesma janela. Eu vou deixar vocês tentarem fazer aí, eu já fiz com while. Seria legal também se vocês tentarem fazer com for, em range, né? E aí ter as duas respostas aí com while e com for. E tentar atualizar na mesma imagem, né? Então, pensa direitinho aí como faria. Depois eu dou essa resposta aqui também. Um dos segredos aqui é prestar atenção no nome da imagem, porque se você mostra aqui MShow e é sempre o mesmo nome, né? Ele vai sempre ter que abrir, você vai ter que sempre fechar e abrir a mesma janela, né? Então dá uma pensada como que a gente poderia atualizar na própria imagem, né? Para não ter que ficar abrindo e fechando, ok? Então eu vou fechar esse código aqui, né? Vocês podem pausar aí o vídeo aí e fazer isso aqui. E agora eu vou mostrar aqui o add e o subtract. Então o add, códigozinho bem simples também. Eu tenho aqui, ó, duas imagens, né? A da Lena e a do xadrez. E eu adicionei uma na outra. Então é diferente daquela questão de colocar os pesos, né, e transparência. Eu fiz uma adição de uma imagem pela outra. E aí você vê que quando ele adicionou aqui, ele colocou a parte branca do xadrez tá aparecendo, né? Então ela sobrepôs a imagem da Lena. Então ela sobrepôs a imagem da Lena. Será que a gente inverter aqui dá alguma diferença? Quer dizer, se eu inverter aqui a operação demais, colocar a máscara primeiro e depois a máscara é o xadrez, né? Depois a imagem da Lena, será que dá diferença? Ó, não dá diferença, é a mesma coisa. Somou, aí eu sobrepouso aqui o branco, né? Então a parte branca eu sobrepus na imagem da Lena. Aonde era preto, ficou a imagem da Lena. E onde é branco, ele sobrepôs na imagem da Lena. Então mesmo eu trocando aqui a ordem, né? Então vou deixar do jeito que estava. Era a ordem da imagem da Lena, depois a máscara, alterando, deu o mesmo resultado. Então o branco sobrepôs sobre a imagem da Lena. Agora vamos fazer o de subtract. Ó, você vai ver que eu estou fazendo a subtração com as mesmas imagens, ó, da Lena e do xadrez, só que eu estou fazendo a operação de subtração. Quando eu faço a operação de subtração,
Olha o que aconteceu, inverteu. Ele sobrepôs o preto sobre a imagem da Lena. Então, na subtração, a imagem da Lena ficou na parte do branco. Então, assim, você pode ver que a operação é realmente o inverso da outra. E aí, como esse padrão específico aqui eu tenho na máscara branco e preto, você pode ver certinho aqui a reação dessas cores aqui, né? De como vai se comportar aqui. Mas se a gente fizer uma imagem pela outra, né? A gente fazendo aqui imagem sem esse padrão de preto e branco, sem essa máscara, a gente vai ter um outro comportamento. Então, às vezes você quer esse comportamento da máscara, você pode usar essas imagens preto e branco para ter resultados em cima da outra imagem que você está operando. Mas a gente pode também fazer isso com outra imagem. Então eu vou usar aqui a do car, que é essa do carro. E aí, deixa eu só fechar aqui para não ficar aparecendo coisas. Aí aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar e alterar esse código aqui para, em vez de pegar o chess, pegar o car png. Vamos lá, esse é o diet. Ó, adicionou a imagem do carro na imagem da Lena, né? E aí eu não tenho controle da transparência, mas eu tenho a soma das duas aqui. Agora, né, eu vou fazer a mesma coisa aqui na imagem, só que para o código que está usando a subtração. Então eu tenho aqui ó, car. E aí a gente vendo que subtraindo, ó, né, ele remove as cores aí e a gente tá mais para as cores escuras, aí mais o contrário, né? É pro preto. Eu tô removendo cores, né? Eu tô removendo as cores aqui. Então a gente vê que faz muita diferença quando a gente usa as imagens normais aqui, faz a adição e subtração das imagens, né? Ele subtrai e adiciona as cores, né? Uma imagem pela outra, a cada pixel, a cada cor. E quando eu tenho padrões assim de imagens preto e branco, assim, ó, que nem esse padrão do xadrez, eu tenho efeitos legais na minha imagem que eu posso usar isso daqui para alterar essa imagem aqui. Então você vê que no xadrez, né, eu usando ou adição ou subtração nesse padrão aqui por essa imagem ou pela outra, né, posso fazer também aqui é o seguinte: eu posso pegar o chess 256, manter ele, só que agora fazer pelo car, não pela Lena. A gente vai ver aqui, deu a mesma coisa, ó, né? Aonde é preto, permaneceu a imagem do carro. Onde é branco, o branco sobrepôs a imagem aí. E fazendo a mesma coisa aqui para a de subtração, a gente só vai ter a inversão. Vai ocorrer a mesma coisa, só que com o preto, né? Então aqui é chess 256, aqui car. Então, onde estava preto no xadrez, sobrepôs a imagem do carro, né? Onde era branco, ficou a imagem do carro. Então, a gente vê esse comportamento e a gente pode aproveitar isso daqui, né, para ser usado nas operações que a gente quiser. Depois, o que eu vou fazer aqui? A gente vai trabalhar com filtragem, onde a gente consegue detectar os contornos, fazer o filtro dos contornos das imagens. E aí a gente pode adicionar o contorno da imagem na própria imagem, né? Então depois a gente vai fazer isso, só que a gente tem que ter o contorno da imagem com 3 canais.
porque a gente tem que adicionar aqui, né, a imagem sobre a outra aqui, as duas, tem que ter aqui os 3 canais. No caso, essa daqui, a gente conseguiu colocar uma imagem de um canal, se a gente prestar atenção, essa imagem é de um canal, sobre uma de 3 canais. Então não necessariamente precisa ser 3 canais ou 3 canais, né? Pode ser um canal e 3 canais. Só que a imagem ela tem que ser do mesmo tamanho para a gente poder sobrepor. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar essa imagem da Lena, detectar as bordas dela, e é uma imagem que você tem as bordas, né? Aqui do rosto da Lena, do chapéu e tal. A gente pode somar na outra. Ou a gente pode estar removendo também as bordas. Isso vai ser bem legal, porque a gente viu que o preto e o branco, quando é preto e branco, tem um comportamento diferente. E as imagens de detecção de borda, elas vão ser assim, ó, nesse padrão de preto e branco, né? Então isso é bem interessante. Mas aí depois a gente vai fazer isso daí. Espero que você tenha aproveitado, entendido, né, o que eu fiz aqui, principalmente essa parte de ir dinamicamente saindo de uma imagem indo para outra, fazendo esse efeito especial, né? Então depois eu vou continuar essa parte aqui, fazer outros processamentos, vou explicar parte a parte e deixar os exercícios para vocês. Então estudem aí, trabalhem com essas funções de add, de subtract e de add weightage, né? Que depois elas vão ser bem úteis em outros casos. Um exemplo é esse da dissecção de bordas e a soma e subtração de bordas que a gente pode adicionar aí na imagem. Então, até mais, bons estudos e muito obrigado.